Você sabia que o homem mais sábio de toda a história também foi um dos que mais cometeu erros? Salomão não era apenas um rei cercado de ouro e glória. Ele era um homem que recebeu algo que muitos de nós imploramos em oração: sabedoria divina diretamente de Deus. Mas o que poucos percebem é que a vida de Salomão foi marcada por altos e baixos que ensinam muito mais do que simples provérbios decorados. Hoje você vai descobrir as 5 maiores lições que a sua vida pode aprender com o rei Salomão. E a última delas é tão profunda que pode mudar completamente a forma como você enxerga o propósito da sua vida. 1. A verdadeira grandeza começa quando colocamos o bem dos outros acima dos nossos próprios interesses. Salomão começou sua trajetória de forma surpreendente. Ainda jovem, sem preparo, herdando o trono de seu pai, Davi, ele se viu diante de um povo imenso para governar. Quando Deus lhe deu a chance de pedir qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, ele não pediu riqueza, nem vitórias, nem fama. Ele pediu sabedoria para governar com justiça. Essa atitude atraiu o favor de Deus de tal forma que Salomão não só recebeu sabedoria como também riquezas, glória e poder que nenhum rei antes dele teve. Mas aqui já começa o paradoxo. Às vezes, o maior presente pode se tornar a maior armadilha se não for sustentado por humildade. E isso nos prepara para a próxima lição. 2. Sabedoria sem vigilância vira orgulho, e orgulho é o início da queda. Com a sabedoria divina, Salomão julgava causas com uma inteligência sobrenatural. O famoso caso das 2 mulheres que disputavam o mesmo bebê mostra isso claramente. Mas, à medida que sua fama crescia, também crescia a quantidade de alianças políticas, casamentos estratégicos e influências externas. Salomão começou a fazer concessões perigosas, casando-se com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. E o que parecia ser apenas diplomacia acabou se transformando em idolatria disfarçada. Pequenas concessões em nome da paz acabaram abrindo espaço para altares pagãos dentro do território do povo escolhido. Mesmo com todo o seu conhecimento, Salomão caiu em práticas que o próprio Deus havia alertado para evitar. Isso mostra que conhecimento sem obediência não é sabedoria, é vaidade. 3. Não existe sucesso verdadeiro sem sentido eterno. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, onde ele mesmo declara: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É como se, no fim da vida, ele olhasse para tudo o que conquistou: os palácios, os templos, os jardins, os banquetes, as mulheres, os tesouros, e percebesse que tudo aquilo era como correr atrás do vento. Nada preenchia o vazio de sua alma. E aqui vem uma lição que rasga as ilusões modernas. A vida sem Deus, por mais glamurosa que pareça, se torna um ciclo de frustrações. Por mais que você conquiste o mundo inteiro, se perder sua alma, ou se desconectar do propósito eterno, tudo perde o sabor. Não adianta ter a vida perfeita no Instagram, se por dentro há um vazio que só Deus pode preencher. 4. Mesmo os maiores erros não anulam o propósito de Deus. Após desobedecer e cair em idolatria, Deus se ira com Salomão, e o reino é profetizado que será dividido. E mesmo assim, Deus não quebra a promessa que fez a Davi, pai de Salomão. Por amor à aliança, o Senhor mantém parte do reino com a linhagem de Davi. Isso nos ensina sobre a fidelidade de Deus acima das nossas falhas. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Salomão viu o preço de suas escolhas, mas também viu que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos deslizes. E essa lição traz esperança. Se até Salomão, com tudo o que fez de errado, pôde ser lembrado nas Escrituras como alguém usado por Deus, você também pode ser restaurado. 5. Tudo o que temos só faz sentido quando é usado para glorificar a Deus. Salomão construiu o Templo de Jerusalém, a maior obra de sua vida, com a intenção de honrar ao Senhor. No dia da inauguração, ele fez uma oração tão intensa que a glória de Deus desceu de forma palpável sobre o local. Foi um dos momentos mais gloriosos da história de Israel.
Isso mostra que, mesmo em meio às falhas futuras, existe algo eterno quando decidimos fazer algo que glorifica a Deus de todo o coração. Sua maior obra não foi o ouro, nem os provérbios, nem os livros. Foi aquele altar, aquele templo, aquela entrega. Você não precisa ser rei, sábio ou rico. Você só precisa viver com o propósito de glorificar o Deus que te criou. Agora me diz, qual dessas 5 lições de Salomão mais te impactou hoje? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e lembra, sabedoria de verdade não é sobre saber muito. É sobre viver com o coração alinhado com Deus. E isso pode mudar completamente a sua história. 1. A verdadeira grandeza começa quando colocamos o bem dos outros acima dos nossos próprios interesses. Salomão começou sua trajetória de forma surpreendente. Ainda jovem, sem preparo, herdando o trono de seu pai, Davi, ele se viu diante de um povo imenso para governar. Quando Deus lhe deu a chance de pedir qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, ele não pediu riqueza, nem vitórias, nem fama. Ele pediu sabedoria para governar com justiça. Essa atitude atraiu o favor de Deus de tal forma que Salomão não só recebeu sabedoria, como também riquezas, glória e poder que nenhum rei antes dele teve. Mas aqui já começa o paradoxo. Às vezes, o maior presente pode se tornar a maior armadilha se não for sustentado por humildade. E isso nos prepara para a próxima lição. 2. Sabedoria sem vigilância vira orgulho, e orgulho é o início da queda. Com a sabedoria divina, Salomão julgava causas com uma inteligência sobrenatural. O famoso caso das 2 mulheres que disputavam o mesmo bebê mostra isso claramente. Mas, à medida que sua fama crescia, também crescia a quantidade de alianças políticas, casamentos estratégicos e influências externas. Salomão começou a fazer concessões perigosas, casando-se com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. E o que parecia ser apenas diplomacia acabou se transformando em idolatria disfarçada. Pequenas concessões em nome da paz acabaram abrindo espaço para altares pagãos dentro do território do povo escolhido. Mesmo com todo o seu conhecimento, Salomão caiu em práticas que o próprio Deus havia alertado para evitar. Isso mostra que conhecimento sem obediência não é sabedoria, é vaidade. 3. Não existe sucesso verdadeiro sem sentido eterno. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, onde ele mesmo declara: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É como se, no fim da vida, ele olhasse para tudo o que conquistou: os palácios, os templos, os jardins, os banquetes, as mulheres, os tesouros, e percebesse que tudo aquilo era como correr atrás do vento. Nada preenchia o vazio de sua alma. E aqui vem uma lição que rasga as ilusões modernas. A vida sem Deus, por mais glamurosa que pareça, se torna um ciclo de frustrações. Por mais que você conquiste o mundo inteiro, se perder sua alma, ou se desconectar do propósito eterno, tudo perde o sabor. Não adianta ter a vida perfeita no Instagram, se por dentro há um vazio que só Deus pode preencher. 4. Mesmo os maiores erros não anulam o propósito de Deus. Após desobedecer e cair em idolatria, Deus se ira com Salomão, e o reino é profetizado que será dividido. E mesmo assim, Deus não quebra a promessa que fez a Davi, pai de Salomão. Por amor à aliança, o Senhor mantém parte do reino com a linhagem de Davi. Isso nos ensina sobre a fidelidade de Deus acima das nossas falhas. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Salomão viu o preço de suas escolhas, mas também viu que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos deslizes. E essa lição traz esperança. Se até Salomão, com tudo o que fez de errado, pôde ser lembrado nas Escrituras como alguém usado por Deus, você também pode ser restaurado. 5. Tudo o que temos só faz sentido quando é usado para glorificar a Deus. Salomão construiu o Templo de Jerusalém, a maior obra de sua vida, com a intenção de honrar ao Senhor.
No dia da inauguração, ele fez uma oração tão intensa que a glória de Deus desceu de forma palpável sobre o local. Foi um dos momentos mais gloriosos da história de Israel. Isso mostra que, mesmo em meio às falhas futuras, existe algo eterno quando decidimos fazer algo que glorifica a Deus de todo o coração. Sua maior obra não foi o ouro, nem os provérbios, nem os livros. Foi aquele altar, aquele templo, aquela entrega. Você não precisa ser rei, sábio ou rico. Você só precisa viver com o propósito de glorificar o Deus que te criou. Agora me diz, qual dessas 5 lições de Salomão mais te impactou hoje? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E lembra, sabedoria de verdade não é sobre saber muito. É sobre viver com o coração alinhado com Deus. E isso pode mudar completamente a sua história.